Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Biblioteca Romeu Aldigueri, do Sesc Centro em Fortaleza. Nossa entrevistada especial de hoje é a escritora e mestre em avaliação de políticas públicas, Ana Maria Timbó Duarte Gomes. Ela é mãe de autista e publicou o livro Autismo, o diagnóstico não é o fim. Ana Maria conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre o assunto. Pois é, Soraya, é um grande prazer estar aqui ao lado da Ana Maria Timbó Duarte Gomes, que é mestre em avaliação de políticas públicas, né? E vai falar de um assunto bem interessante, porque ela é mãe de filho autista e escreveu esse livro sobre o assunto, não é isso, Ana Maria? Vamos começar, né, pelo início. Você descobriu que seu filho tinha autismo como? Eu comecei a perceber que ele tinha um desenvolvimento atípico, né? Apesar de ele ser filho único, eu percebia que ele era muito tímido. Mas quando eu chegava para o médico e dizia essas questões, como ele não estava ainda falando, eu percebia que ele não gostava muito de estar brincando com os brinquedos, que geralmente naquela idade está fazendo. E o médico dizia, não, espere um pouco, vamos esperar, cada criança tem seu tempo. E eu fui tentar matricular ele na escola e percebi que ele tinha uma certa dificuldade de estar com os coleguinhas. E a escola me chamou e disse que tinha algo diferente com ele, que eu procurasse um neurologista. E quando eu procurei, realmente veio o diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico? Ele é clínico. Então, quando eu levei a primeira vez, ele pediu uma avaliação terapêutica. Então, me encaminhou para um psicólogo. E esse psicólogo fez algumas perguntas, né, fez alguns testes com a criança e, a partir daí, com esse relatório, eu voltei ao neurologista. E aí foi a partir daí que veio o diagnóstico. E quando você descobriu, teve a certeza do diagnóstico, como é que foi o seu desafio com relação a essa questão? Primeiro vem uma dor, né? Porque você se prepara para uma criança típica, porque a criança com autismo, ela geralmente nasce perfeita. Então você já espera que ela venha desenvolver naturalmente, normalmente com as outras crianças. Então quando chega perto de 1 ano e meio, 2, vem esse diagnóstico. E aí você tem que se refazer. Você se refaz enquanto mãe, você se refaz enquanto mulher, porque isso abala toda a estrutura da família. E aí você vai em busca de terapias, porque você aí começa a descobrir que o autismo ele pode melhorar o prognóstico, mas ele precisa ter o diagnóstico precoce e as terapias corretas. Então eu fui em busca. Né? Primeiro ele foi para fono, depois ele começou a fazer uma terapia que é chamada terapia comportamental, onde trabalha as habilidades. E hoje ele frequenta uma fundação, que é a Fundação Projeto Diferente, que trabalha especialmente com as crianças autistas. Ana Maria, há algum tempo o autismo, né, era bem mais difícil a inclusão. Hoje a gente já percebe que tem muito mais gente do que a gente imagina, né, com casos na família. Tem muitos autistas que têm até profissões e têm habilidades muito especiais, né? Seu filho também tem alguma habilidade assim que se destaca? Não, ele não tem. Isso também pode ser considerado um mito. Né? Por quê? Porque a gente tem um espectro. Então, a gente tem o autismo desde do leve até o moderado e o grave. Então, os considerados autistas leves, que têm altas habilidades, são em torno de 10%. Geralmente, eles aparecem na televisão. Então, a gente acha que todo autista tem algum tipo de habilidade. Geralmente, são considerados gênios. Mas realmente existem esses autistas. E hoje a gente pode dizer que a tecnologia que a gente tem hoje é muito fruto desse cérebro autista. Na questão do meu filho, né? Ele não tem essas habilidades, mas ele pode vir a desenvolver. E aí, para que ele desenvolva, ele precisa de tratamento adequado, porque ele tem uma aprendizagem diferente. Né? Então, ele tem as habilidades próprias dele, como toda criança tem, mas ele tem muitas dificuldades. Então, para superar essas dificuldades, ele precisa realmente de terapias corretas para ele poder desenvolver. Você é mestre em avaliações de políticas públicas. Falta essa política pública hoje aqui no Ceará? Ainda é preciso evoluir muito? Sim, precisamos evoluir muito. Nós temos a política nacional,
Mas seria importante também a gente ter a política municipal e a política estadual, para garantir de fato que os recursos cheguem onde deveriam chegar. Por exemplo, nós não temos um centro de referência que atenda pessoas com autismo. Então, as mães que recebem o diagnóstico muito precoce, elas são encaminhadas para o CAPS. E o CAPS trata pessoas com problemas mentais. Então, a priori, o autismo não é considerado uma doença mental. Então, eles são encaminhados para lá e não têm acesso às terapias adequadas. Então, ficam prejudicados esse desenvolvimento. Então, o ideal é que a gente tivesse centros de referência onde pudessem receber essas crianças e elas pudessem fazer esse tratamento precoce para garantir que, no futuro, elas venham se desenvolver, casar, ter filhos, trabalhar como todos nós. E esse seu livro, ele busca também isso. Com certeza. Ele traz exatamente essa questão, porque quando surgiu os primeiros estudos sobre autismo, identificaram como se fosse esquizofrenia infantil. Então, ele foi classificado como doença mental. Então, o movimento dos pais, ele trouxe isso, trouxe vários estudos e mostra que hoje o autismo, ele é mais do que só um cérebro, né? Então, ele pode ser desenvolvido e não necessariamente se tornar, quando crescer, um doente psiquiátrico. Muito pelo contrário, ele pode produzir e ser muito bom para toda a sociedade. Maravilha. E o livro levou quanto tempo para ser feito? Você fez em parceria, não é isso? Ele tem duas partes, né? Eu comecei a pensar nesse livro em 2015, que foi a primeira vez que a doutora Camila, que é de BH, veio para cá, para Fortaleza. E aí eu tive essa ideia de produzir esse material exatamente para falar um pouco desse movimento de pais de autistas, né, que eu intitulo O Poder dos Pais. Porque o que a gente tem hoje aqui em Fortaleza, o que a gente tem hoje no Brasil e o que a gente tem hoje no mundo é fruto de muita luta dos pais. E a partir daí a gente começou a atualizar o conteúdo do que é o autismo, né, esse espectro. A gente tem que falar desde os mais leves até os mais graves, né, e as possibilidades de tratamento, que não é só um. Se é um espectro, a gente não pode tratar o leve da mesma maneira que o grave. E a segunda parte, experiências, né? Então, a gente fala aí de inclusão, a gente fala do diagnóstico precoce, a gente fala também de poesias, de música. Então, esse livro ele é bem interessante, porque são histórias realmente emocionantes e de muita superação. Ana, então, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Está na Livraria Benfica e está também no site da Amazon. E pode também ser adquirido lá na Fundação Projeto Diferente, que fica na Rua José Vilar, 938. Ana Maria, parabéns. Muito bom o seu trabalho e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço. Muito obrigada. No próximo bloco, você vai conhecer a Academia dos Sábios Populares e a nova crítica do coletivo Escambau. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.